Quem nunca olhou para a tela acesa de um celular tocando em cima da mesa e sentiu aquele instinto imediato de apenas encarar o aparelho em silêncio? Nossa, sim! É um congelamento instantâneo, né? Ficar ali só olhando. Exato. A gente fica torcendo para a chamada cair logo, e aí no segundo seguinte manda uma mensagem de texto perguntando tipo, oi, aconteceu alguma coisa? É muito familiar no mundo moderno. De repente, um simples aparelho se transforma num objeto hostil. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a nossa exploração de hoje vai direto ao ponto dessa paralisia que afeta tanta gente. O tema central é a telefobia. O medo paralisante de fazer ou receber ligações telefônicas, mesmo as mais cotidianas. Isso. E a nossa missão nessa análise profunda de hoje é destrinchar uma sessão real entre a terapeuta Luana Marques e a cliente dela, a Laura. É uma sessão fascinante, porque a gente consegue entender não só o medo em si, mas a mecânica da esquiva. Quer dizer, como a mente da gente constrói verdadeiros labirintos para fugir daquilo que assusta, sabe? E como o cérebro processa o estresse na era digital. E o que é mais revelador aqui é que o telefone funciona quase como um cavalo de Troia. Ao analisar o caso da Laura, a gente vê como a mente cria essas narrativas super sofisticadas. Tipo umas arquiteturas mentais mesmo, né? Tudo para justificar o distanciamento de ameaças que muitas vezes só existem na nossa cabeça. Com certeza. E o contexto da Laura mostra isso perfeitamente. Porque ela e o marido estão passando por uma fase super estressante, que é procurar uma casa para alugar. E não é em qualquer lugar. Eles estão buscando na região de Boston, que tem um mercado imobiliário absurdamente ágil. Nossa, muito agressivo. Lá, se um imóvel decente aparece de manhã e você não ligar, bom, na hora do almoço já era. Pois é, a casa desaparece. A velocidade de comunicação é o que define quem consegue o teto. Então a necessidade de ligar para os corretores é absoluta, né? Sim, o tempo de reação é a métrica principal. E aí a resposta comportamental da Laura diante dessa pressão é incrível pela complexidade. É tipo, ela simplesmente transfere 100% das ligações para o marido. Mas a genialidade da esquiva dela tá na justificativa que ela dá para isso. Exatamente, porque ela não admite que tem um pavor paralisante de ligar. Não, de jeito nenhum. Ela empacota todo esse medo todo e coloca um rótulo super bonito de divisão de tarefas focada em pontos fortes. Ah, claro, a desculpa perfeita. Ela se considera muito organizada. Então ela cuida da planilha, né? Ela gerencia uma tabela gigantesca com os contatos, os status das casas, quem respondeu, qual é o próximo passo. E o marido é o executor das ligações. O que eu acho fascinante aqui é que, bom, embora pareça uma decisão super lógica e produtiva, isso é puramente um comportamento de esquiva. Eu adoro chamar isso de uma terceirização corporativa do medo. É como se a gente criasse um departamento de burocracia só para não ir a campo. A metáfora é perfeita, porque a mente da Laura pegou uma emoção muito desconfortável e transformou numa virtude administrativa. É vestir o medo com um terno e uma gravata, sabe? E dar o cargo para ele de gestor de projetos. É a tal da dissonância cognitiva em ação. A Laura se vê como uma mulher competente. Admitir que não consegue fazer uma ligação banal criaria uma fratura nessa autoimagem dela. Então a planilha dá aquela ilusão de movimento, de que ela está trabalhando duro. Mas essa eficiência toda esbarra num muro bem duro quando a gente olha para as consequências táticas, né? Ah, sim. O mercado imobiliário destrói a teoria da planilha rapidinho, porque o marido dela está trabalhando em reuniões. Ele tem horários engessados. Então a Laura encontra a casa, atualiza a tabela e fica lá esperando o marido ver, parar tudo e ligar. E isso cria um gargalo logístico insustentável. O mercado simplesmente não espera essa triangulação toda. E o resultado não surpreende ninguém. As fontes mostram que os imóveis evaporam. Tem casas que eles perdem de um dia para o outro porque alguém ligou cedo e não precisou de intermediário. E o mais irônico de tudo é que esse vai e vem de mensagens dá muito mais trabalho do que se ela pegasse o telefone e ligasse de uma vez. Exato, a terceirização falha na única coisa que deveria fazer. Mas aí a terapeuta entra com uma epifania muito boa na sessão, não é? Sim, ela aponta que o verdadeiro prejuízo não é o imóvel perdido. O grande custo oculto é psicológico. Ao deixar o marido assumir a frente,
a Laura se impede de aprender que é capaz de fazer a ligação. Nossa, isso é forte. A esquiva rouba a oportunidade de superação dela, né? A proteção de curto prazo gera uma fragilidade a longo prazo. Com certeza, o alívio imediato que ela sente quando passa a bola para o marido serve como um reforço positivo para a fobia. Ela nunca coleta evidências de que consegue sobreviver àquilo. O que me leva a uma grande questão aqui. Se é tão ineficiente e se ela tem consciência de que está perdendo boas casas, por que a mente prefere o prejuízo prático ao simples ato de discar os números? Bom, esse comportamento parece totalmente irracional até a gente olhar para a nossa evolução biológica e para a neurobiologia do medo em si. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque nas fontes, a terapeuta diz que o cérebro humano é um pouco estúpido nesse aspecto. Como assim? É que nós operamos com duas partes competindo por atenção o tempo todo. O córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro pensante lógico, e a amígdala. A amígdala é cérebro emocional, certo? Isso. E quando a amígdala liga o alerta emocional, o cérebro pensante simplesmente desliga. O nosso hardware foi desenhado para nos proteger do perigo. Mas a questão é que ele não consegue distinguir o tipo de ameaça hoje em dia, né? Exatamente. A amígdala não sabe a diferença entre uma ameaça real de vida ou morte, como um ataque de urso, e um telefonema para o corretor. Espera aí, então pedir uma pizza ou falar com um estranho no telefone ativa o mesmíssimo alarme biológico de estar na floresta com um predador faminto? Isso não soa extremo demais? Soa absurdo para o nosso raciocínio contemporâneo, eu sei, mas a gente tem que voltar para os nossos ancestrais. A ameaça de morte não era só o urso ou o leão. Tinha a questão social também, né? Totalmente. O isolamento social, a rejeição, era uma sentença de morte. Ninguém sobrevivia sozinho nas planícies. Então, para o nosso cérebro primitivo, não saber como reagir num confronto social é um perigo de morte. Ah, entendi. Então, a possibilidade do corretor ser rude ou dela gaguejar e ser julgada é processada como uma ameaça de ser expulsa da tribo? Perfeito. O cérebro emocional aperta o botão de pânico. O corpo da Laura é inundado de adrenalina e cortisol. O ritmo cardíaco acelera. É o estado clássico de luta ou fuga. Ela está segura na sala de casa, mas o corpo se prepara para brigar com um urso. E é por isso que não adianta tentar usar a lógica nessas horas. Argumentar com quem está em pânico é inútil, porque o cérebro pensante está literalmente desligado. Caramba. Então, se a gente está lutando contra instintos de sobrevivência de milhares de anos ao tentar alugar um apartamento, como a gente desarma esse urso? A terapeuta introduz uma ferramenta muito prática para isso, chamada de escada de abordagem. É uma escala de ansiedade que vai de 0 a 100. É uma forma de fatiar o medo em pedaços menores, certo? Isso, em degraus mensuráveis. A pior coisa seria forçar a pessoa a enfrentar o maior medo de uma vez. Então a exposição tem que ser gradual. Vamos explorar a escala da própria Laura, porque os resultados são muito curiosos. A terapeuta pergunta qual o nível de ansiedade para ligar e pedir uma pizza. Qual foi a nota? Nível 30. Existe um desconforto moderado ali, mas a tarefa é concluída. E por que 30 e não mais? Porque é altamente previsível. A pessoa atende, pede o sabor, o endereço e o tempo de entrega. Quase não tem risco social nessa interação. Certo. O próximo degrau é ligar para o próprio marido. Ela relatou nível 0, o que faz sentido. Mas tem um detalhe nas fontes que eu achei bizarro. Ah, viagem para Vermont. Pois é, mesmo sendo nível 0, a Laura e o marido quase nunca se ligam ao vivo. Eles só se comunicam por mensagens de voz. A última chamada foi numa viagem para Vermont há meses. E isso expõe muito a raiz do desconforto moderno. Na mensagem de voz, você tem controle absoluto, você grava, dita o tom, e não precisa lidar com a reação instantânea do outro. O controle é tudo. A ligação telefônica exige improviso. Você está vulnerável ali no tempo real. Exatamente. O imprevisível é o gatilho da amígdala. Aí a terapeuta sobe o nível e lança um cenário de trabalho. E se precisar ligar para o chefe e pedir um aumento? Aqui tem um momento ótimo da sessão. É muito engraçado, porque a Laura foge da pergunta na hora. Ela diz, eu sou sindicalizada, não preciso fazer isso. A terapeuta até brinca que essa foi a maior resposta de esquiva de todas, né?
A mente dela procurou uma brecha burocrática para nem precisar imaginar a cena. É o cérebro lutando para não subir o degrau. Mas aí o terapeuta ajusta e sugere ligar para o chefe para pedir uma extensão de prazo num projeto. E aí sim a Laura dá uma nota, nível 50. Metade do caminho, queima uma energia mental, mas vai. E nota que é a mesma pontuação que ela deu para ligar para um novo corretor de imóveis, 50 também. O chefe e o corretor desconhecido têm o mesmo peso para o cérebro dela, mas antes de aprofundar nisso, a terapeuta pergunta o que seria o topo, o nível 100 da escada. Sim, para mapear o limite máximo. E a Laura diz que seria ter que dar a notícia de um falecimento familiar por telefone. Só que aí a gente precisa fazer uma ressalva importante. Não é Com certeza, esse nível 100 é pura dor humana. Dar uma notícia de luto é terrível com ou sem fobia de telefone. Não é esquiva, é a dificuldade real da vida. Sim, a ferramenta serve para recalibrar os falsos alarmes, aqueles de nível 50, e não para nos deixar insensíveis às tragédias. Exato, mas voltando àquele nível 50 do chefe do corretor, a hipótese mais lógica seria pensar que ela tem medo do confronto, de pessoas com autoridade. Claro, a gente imagina que ela tem medo que o corretor seja um vendedor agressivo, impaciente, que vai tratá-la mal. Faz muito sentido lógico. Faz, mas aí a gente tem uma história do passado da Laura nas fontes que destrói completamente essa teoria. O famoso catálogo da Adélia. Quem escuta a gente precisa imaginar o cenário. Era a época antes das compras online. A Laura era adolescente e queria muito um catálogo de roupas dessa marca, Adélia. Um desejo gigante de toda adolescente da época, né? Gigante. E para conseguir o catálogo em casa, ela só precisava ligar para o número de atendimento e pedir. Mas ela tinha tanto pavor de fazer essa ligação que implorou para vários familiares ligarem no lugar dela. Se conectarmos isso à visão geral da fobia, essa história é a peça que faltava. Como assim? Explica pra gente. Pensa bem, a empresa de roupas Adélia queria vender muito. O operador do outro lado da linha era pago para ser super receptivo e enviar os catálogos. Ele com certeza ia dizer sim com o maior entusiasmo do mundo. Não existia risco de ser maltratada. Exatamente. Logo, o medo da Laura adolescente, que ainda reflete na Laura adulta, não era do confronto ou da agressividade da outra pessoa. Era o que então? O próprio ato de discar. Era uma resposta puramente racional do cérebro emocional, frente ao mecanismo da ligação, a entrega ao imprevisível da sincronia, a falta do botão de apagar. O telefone em si é o gatilho e a pessoa do outro lado é só um detalhe. Sim. Isso mostra como nosso sistema de alarme pode ser acionado por coisas que não ofereçam nenhum perigo real de rejeição. Que é um lembrete importante para quem nos escuta. O medo nem sempre precisa fazer sentido lógico para ser completamente paralisante na nossa rotina. Saber que a loja quer te mandar o catálogo não desliga o seu pânico interno. A biologia exige mais que a lógica. Ela exige a exposição, exige subir aqueles degraus da escada aos poucos para provar para a amígdala que está tudo bem. Então, o que tudo isso significa no fim das contas, se a gente juntar todas as peças da nossa exploração? Bom, a gente aprendeu que é muito fácil disfarçar nossos medos com planilhas de eficiência e falsas virtudes de organização. E que evitar o medo a todo custo só nos impede de descobrir que, olha, nós somos sim capazes de superar aquilo. Além de entender que nossos cérebros estão literalmente confundindo corretores de imóveis de Boston com ursos selvagens na savana. E a solução para tudo isso é simplesmente mapear nossos medos de 0 a 100 e subir um degrau de cada vez, né? Sem pressa, mas sem fugir. Exatamente. Mas toda essa discussão deixa um pensamento final que eu acho muito provocativo. Conta pra gente. A gente viu que nossos cérebros não evoluíram rápido o suficiente para distinguir um telefonema inofensivo de um ataque de urso. Sim, o hardware continua igual. Então, quais outras tecnologias mundanas estão secretamente acionando os nossos instintos de sobrevivência o dia todo? Nossa! Tipo, notificações pulando na tela, os bips urgentes do trabalho. Pois é. Quantos predadores virtuais a gente está enfrentando sem perceber? Talvez aquela exaustão brutal no fim do dia não seja só cansaço do trabalho, mas a fadiga crônica de operar no modo de fuga, fugindo de ursos disfarçados de tecnologia. Caramba, isso redefine totalmente a forma como a gente lida com o esgotamento diário.
Tem muito urso no nosso bolso o tempo todo. Olha, a gente tem muito que observar sobre os nossos próprios alarmes. Com certeza. É preciso dar um passo para trás e recalibrar tudo isso. Bom, nós agradecemos demais a companhia de quem nos escuta e mergulhou com a gente nessa análise profunda de hoje. Que da próxima vez que o telefone tocar, a gente consiga respirar fundo e lembrar que é só o nosso cérebro exagerando um pouquinho, né? É só um telefone, não tem dentes. Exato. Somos mais do que capazes de enfrentar esse pequeno urso na linha. Um abraço e até a nossa próxima exploração.